Fala, investidor! Como é que vai? Tudo bem? Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre a queda recente da Bolsa. Quero falar também sobre diversificação. Mas antes, um recado importante. Vai acontecer entre os dias 30 de março e 3 de abril a jornada da Estratégia FIA. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você fazer a sua inscrição e participar da jornada, onde você vai aprender a escolher as melhores ações para compor a sua carteira de investimentos. Às vezes você pensa ou imagina que a diversificação é a salvação para você, sei lá, de repente não ver a tua carteira caindo tanto. Aí você pensa assim, bom, vou diversificar, vou comprar esse ativo, vou comprar aquele outro ativo, vou comprar isso, aquele outro. Com isso você estaria livre aí das quedas mais fortes, né? Mas hoje eu quero abrir a tua cabeça, né, e mostrar para você, se você tivesse, por exemplo, uma carteira de fundos imobiliários e uma carteira de ações, tivesse pensado assim, bom, comprei fundo imobiliário e fundo imobiliário é outra pegada, né? Fundo imobiliário, ele não tem muito a ver com o mercado externo, não tem muito a ver com, sei lá, qualquer coisa que você possa imaginar, com produtividade, com a cadeia produtiva que o corona poderia quebrar, queda no PIB, sei lá, qualquer coisa você possa pensar, e aquele pedacinho do seu dinheiro ali está seguro, né? Afinal de contas, fundos imobiliários para você teria uma resposta diferente, a resposta que as próprias ações dão. Eu vou colocar na tela para você aqui, ó, o gráfico entre o índice Bovespa e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Você pode ver que a linha verde é o IFIX, a linha laranja é o Ibovespa. Você pode reparar que existe ali um certo acompanhamento de um e outro. Eu tenho dados desde 2013, iniciozinho de 2013, e você pode reparar ali que a linha verde ou a linha laranja, enfim, uma acompanha a outra. Então, se o índice de fundos imobiliários ele se move positivamente, o índice Bovespa também se move positivamente. Se o índice Bovespa cai, o IFIX cai junto. Mas isso aqui é uma observação empírica, tá? Você pode também dizer que a volatilidade do índice Bovespa é maior. Se você reparar bem, a linha laranja tem altos e baixos muito mais íngremes, mais fortes do que o índice de fundos imobiliários, mostrando que os fundos imobiliários eles têm, sim, uma volatilidade menor, ok? Mas acompanham as quedas do índice Bovespa. Mas isso é pouco assim, é uma constatação empírica. Para você ter uma melhor clareza, né, desses dois índices, desses dois dados, eu joguei esses dados aqui num Excel e calculei a correlação. Então aqui nesse computadorzinho até que eu calculei a correlação de todos esses dados, desde 2000, o Excel calculou, né? Desde 2013 até agora. Se você não sabe o que é a correlação, vou falar rapidamente o que é a correlação, uma medida estatística, que ela tem como finalidade medir qual a dependência entre duas variáveis quaisquer aleatórias. No caso, eu quero medir a dependência entre o Ibovespa e o IFIX. Em linhas gerais, eu quero saber se um movimenta para um lado, o outro movimenta para o mesmo lado. Eu quero saber qual é a interdependência delas. Uma pode explicar a outra, ok? Essa é a ideia na hora que eu calculei a correlação. E a correlação ela vai de -1, mostrando que são variáveis totalmente aleatórias, não tem dependência nenhuma, -1, até o +1, onde você pode dizer que são altamente correlacionadas, altamente dependentes. Se for próximo de zero, significa que uma não tem nada a ver com a outra, né? Nada se explica ali. Então, -1 significa que se uma vai para um lado, a outra teoricamente iria para o outro, ou seja, são totalmente descorrelacionadas inversamente, a gente chama, ok? Então, se você tem lá, por exemplo, uma alta do Ibovespa, se desse -1, teria uma alta do Ibovespa, significaria que o índice IFIX cairia. Se o IFIX subisse, significaria que o índice Bovespa cairia, ou seja, a correlação delas é inversa, tá? Então, seria o -1. O zero seria dizer que não, tanto faz, não tem correlação. E o +1 significa que se uma sobe, a outra sobe, se uma cai, a outra cai. Então, quando você faz o cálculo aqui da correlação,
você encontra 0,96, quase 1, que diz que tanto o IFIX quanto o Ibovespa, eles são altamente correlacionados, eles são altamente interdependentes. O movimento de um explica o movimento do outro. Então, se você diversificou em IFIX ou em fundos imobiliários e diversificou e comprou ações pensando que fez ali uma diversificação, você não fez uma diversificação, ok? Você está exposto à renda variável em ativos que se movimentam para o mesmo lado. Você fez uma diversificação das aplicações, dos seus investimentos. Você não tem só ações, você tem ações e tem fundo imobiliário. Você diversificou na quantidade. Agora, não houve uma diversificação para te proteger de qualquer crise, de qualquer problema no mercado, né, de qualquer intempérie que jogue o mercado para baixo. Ok? Então, se você tinha isso em mente ao comprar um fundo imobiliário ou ao comprar uma parte de ações e uma parte de ativos imobiliários, fundos imobiliários, não, agora eu me diversifiquei, se cair, essa parte dos fundos deve segurar. Não. Pela correlação, pelo estudo estatístico, não, são altamente correlacionados. Se as ações caíram ou se o Ibovespa cair, provavelmente o teu fundo imobiliário vai cair junto, talvez em quantidade menor, talvez em tamanho menor. Por quê? Porque, como a gente viu lá no gráfico, a volatilidade dele é menor. Então, a amplitude dos movimentos pode ser menor. Mas a correlação significa que se tiver uma crise, como está acontecendo, né, recentemente, se os preços caírem, tanto os seus fundos imobiliários quanto as suas ações tenderão a ir para o mesmo lado, ou seja, para baixo. Se subir, os dois tenderão a ir para o mesmo lado, ou seja, para cima, ok? Então fica muito atento na hora de diversificar, de pensar em diversificar. Porque é importante você diversificar, sim, claro, né? Mas tem que ser uma diversificação inteligente. Né? Você tem que buscar isso não só em vários ativos, porque você diminui o risco não sistêmico de cada ativo, mas você fazer uma boa diversificação é conseguir encontrar ativos cuja correlação seja inversa. É um exercício bem difícil, não é simples, não é fácil de se fazer, ok? Bom, antes da gente fechar esse vídeo, só deixar um disclaimer, que eu não curto muito a diversificação, quem me acompanha sabe. As minhas carteiras, elas são bem concentradas. O que eu procuro fazer é protegê-las em certo momento, em determinado momento. Às vezes a proteção funciona muito bem, às vezes eu consigo, às vezes não, mas o que eu gosto de fazer é proteger esses ativos que estão na minha carteira, tá? E não procurar a diversificação como medida de proteção, porque é muito complicado, é muito difícil. Você tem que ir atrás de ativos e o nosso mercado ele não é tão amplo assim para você buscar esses ativos, ok? Então é isso. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, comentar e dar o joinha. Valeu!